Olá, eu sou a psicóloga e terapeuta sexual Paula Espíndola e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre depressão, os seus sintomas e a importância de reconhecer essa doença o quanto antes. Conhece algum familiar ou algum conhecido que tem um quadro depressivo? Estou à disposição para esses atendimentos online, psicológicos e seria muito importante também uma avaliação com o psiquiatra. Para o atendimento online psicológico, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, no 11 98313 2371. Lembrando que para todos os atendimentos será necessário agendamento, pagamento antecipado. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre depressão. Primeira pergunta: ter depressão é ser louco? Está aumentando cada vez mais os casos de depressão e as estatísticas se referem a um crescimento significativo de pessoas que terão depressão. Depressão é uma doença e não é um ato de loucura. As pessoas com depressão sentem-se envergonhadas e constrangidas por sua condição, o que faz a doença ter um caráter silencioso. Para entender melhor, vamos ver então o que é depressão. É um transtorno mental que altera de modo significativo o humor dos seus portadores. É uma patologia que afeta o corpo, o cérebro, a mente e até a nossa dimensão espiritual. É um estado patológico que não tem tempo para terminar. É como uma tristeza muito profunda, de longa duração e com uma baixa concentração. Segunda pergunta: eu cuido do meu filho praticamente sozinha, longe da família e num relacionamento super tóxico. Pois bem, até que ponto eu posso prejudicar meus filhos com minhas crises de ansiedade depressivas? Não se pode negar que a depressão é uma situação desafiadora, como no seu caso, e isso pode estar desencadeando uma fragilidade emocional. Essa fragilidade ela pode levar como consequência a uma carência afetiva, que acarreta o medo de ser abandonado, crises de ansiedade, controle excessivo, crises de ciúme constante. O carente afetivo ele é subnutrido das suas próprias necessidades e nasce de um deslize da nossa estabilidade emocional. Então seria fundamental a psicoterapia em casos de ansiedade, quadros depressivos, para que não prejudique as pessoas que estão ao seu redor, como por exemplo os seus filhos e principalmente a si mesmo, sendo importante esse acolhimento psicológico. Terceira pergunta: faço tratamento há 2 anos e vivo tendo recaídas. Isso é gatilho para mim. Tem chance de me curar? Quando temos uma dor que começa a se estender por muito tempo, de uma maneira intensa, incapacitante, terá chances de se transformar sim num quadro de depressão clínica. Muitas vezes a pessoa fica confusa, está tendo recaídas, mas é fundamental entender que existe a depressão bipolar, que a pessoa ela muda de sentimentos de uma hora para outra sem motivos aparentes. Pode ser quando a pessoa tem uma fase maníaca em predomínio, sendo necessário um controle com medicamento, ou quando a pessoa tem uma fase mais depressiva, com a mania de uma forma mais branda, necessitando do acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O tratamento da depressão é através do acompanhamento psicológico e psiquiátrico simultaneamente. Quarta pergunta: quando saber se estou com depressão, tristeza ou uma crise de nostalgia? Muitas pessoas confundem depressão, tristeza e nostalgia, mas não são a mesma coisa. Então vamos ver cada um separadamente. Depressão, como nós vimos, é uma tristeza crônica. Ela começa silenciosamente. Apresenta como principais características perda da vitalidade, falta de prazer e falta de engajamento social. A tristeza é um sentimento em que todos nós passamos em algum momento. Qualquer pessoa pode ter tristeza. É um estado emocional transitório. Sinaliza algum momento difícil, como por exemplo a perda de alguém importante. Não é uma doença e tende a desaparecer com o tempo. Não interfere na rotina. Tem causas mais fáceis de serem identificadas, como por exemplo uma desilusão amorosa e até a perda de alguém. Já a nostalgia é uma tristeza melancólica que a pessoa passa, que vem através de recordações de alguma perda, inclusive até por estar longe de algum local saudoso. Fica muito no campo idealizado e tende a ser pouco realista.
Lembre-se, recordar é bom, mas viver só de lembranças do passado pode ser prejudicial. Então aprenda a viver e curtir o seu presente. Quinta pergunta: quais são os principais sintomas da depressão? Na maioria das vezes, os sintomas depressivos eles são percebidos pelos familiares e pessoas próximas bem antes do deprimido. Mesmo com o extremo desconforto, o indivíduo ele demora a reconhecer esses sintomas depressivos. A depressão, então, ela apresenta como os principais sintomas comportamentos destrutivos, sentimentos de desamparo e desesperança, uma baixa autoestima, ansiedade crônica, falta de apego pela vida, raiva, irritabilidade, um cansaço constante, autocrítica exagerada, aumento ou redução de apetite, alterações do peso e de sono, dificuldade de concentração e de tomar as suas decisões, perda do desejo sexual, perda de interesse em atividades diárias, longo período de tristeza, desinteresse pelas coisas, anedonia, quando a pessoa ela se percebe triste e procura ajuda, dormir demais ou insônia, falta de vigor e lentidão, agitação e apatia, pensamentos de morte, algumas vezes pode ter até ideações suicidas. Então é fundamental estar atento às atitudes e comportamentos dos seus familiares. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal do YouTube Paula Espíndola Psicóloga, acompanhar as lives que faço toda quinta-feira aqui no canal, podcasts, relacionamentos, psicologia nas maiores plataformas digitais e conteúdo diário no canal do Telegram Paula Espíndola Psicóloga. Lembrando que quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.